Hello my friend, seja bem-vindo ao nosso canal. Aqui quem está falando é o Guto e no vídeo de hoje a gente vai desenhar o Aang, a lenda do Avatar. Vai ser um tutorial, né? A gente fez um tutorial do Sonic, o pessoal gostou, e hoje eu vou trazer outro tutorial passo a passo que a gente vai desenhar aqui desde o início o Aang. Você que vem acompanhando o nosso canal aqui no YouTube, né? Toda semana a gente traz pelo menos um vídeo, né? E que ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreve aí, porque toda semana a gente traz vídeos novos aqui. Você que quer aprender a desenhar, quer descobrir algumas técnicas de desenho atuais, né? Se inscreve no canal, porque toda semana a gente tem vídeo novo informando alguma técnica, algum jeito para facilitar a sua vida no desenho. No último vídeo que eu gravei, eu mostrei uma técnica nova mostrada aqui no canal de finalização, que foi com o Saitama, do anime One Punch Man. A finalização do desenho ficou muito legal, muito maneiro, eu gostei bastante. O pessoal também elogiou bastante, né? Se por acaso você quiser ver, eu vou deixar o link no card passando aqui, é só clicar ali e dar uma olhadinha no vídeo depois. Mas por hora, vamos para o nosso desenho aqui, né? Hoje a gente vai desenhar o Aang, a lenda do Avatar, em tempo real, né? Sem aceleração, sem nada. O Aang, né, pelo menos no desenho que eu costumo ver do Avatar, que tem na Netflix, ele é um garotinho, né, por volta ali de uns 12 anos, 11, 12 anos, e eu decidi fazer ele um pouquinho mais velho. Só um pouquinho mais velho, nada de muito diferente não, né? O que eu fiz aí? Eu tô fazendo o primeiro esboço, né? Pode ver que eu não defini nada ainda, só tô pegando a anatomia do personagem e um pouco ali da pose, né? A gente está trabalhando agora um pouquinho na pose e na anatomia. Para isso que serve o primeiro esboço. O primeiro esboço com poucas marcações ali, eu já peguei algum shape dele da cabeça ali, eu fiz um círculo, né, meio oval, para posicionar a cabeça dele. Puxei ali um pescoço, uma linha vertical ali só para pegar a posição da coluna dele, né? E marquei ali a parte do tórax. Com poucas marcações ali eu já fiz alguma estrutura básica, né? Que vai me guiar depois para fazer um detalhamento, né? Eu marquei ali o posicionamento das mãos dele, né? Que a mão direita, ele tá para frente do corpo dele e a mão esquerda tá para trás, que eu vou fazer ele como se ele estivesse segurando o bastão dele que ele utiliza, né? Aquela linha que eu fiz ali vertical para saber onde é que tá a coluna do Aang, né? Vai me ajudar não só na parte da divisão do tórax dele, mas também vai me ajudar na parte do quadril ali para saber onde é que eu vou posicionar as pernas do Aang. Pode ver no vídeo que agora eu estou marcando ali o bastão que ele utiliza, né? Mas depois do quadril eu já puxei a perna dele ali. Você pode puxar a perna com duas elipses para fazer a parte do fêmur dele, né? E uma elipse para fazer a parte do fêmur e outra elipse para fazer como se fosse a canela dele, né? No próximo tutorial, né, eu estou pensando em fazer algo mais básico, né, começando com aqueles desenhinhos de palito, né, que muitas escolas de desenho começam assim. Primeiro você monta a estrutura do boneco com uma estrutura de palitinho e depois você vai colocando os blocos como círculos, quadrado, triângulo, elipse. E depois você vai pegando alguns detalhezinhos do personagem. Estou pensando em fazer assim. Se você tiver de acordo, né, é só sugerir aqui nos comentários para mim saber se eu faço um tutorial mais básico ou um outro um pouco mais avançado, né? E agora, como é que eu já fiz a estrutura do nosso personagem, o Aang, a lenda do Avatar, né? Estou pegando alguns detalhes agora. Estou montando uma estrutura de rosto dele. Eu marquei ali onde vai ficar os olhos, o nariz, a boca, o ouvido dele, a orelha, né? Por enquanto eu só estou fazendo a marcação, né? E para depois a gente vir detalhando com mais calma, né? Com uma lapiseira com a espessura de ponta mais fina. Essa é uma lapiseira de ponta 0,7, né? Porque eu gosto de fazer o esboço com ela. E gosto de fazer os detalhes com a lapiseira com 0,5, né? Que eu acho que eu tenho mais precisão. Depois ali de marcar o rosto do Aang, né? A partir de agora a gente vai estar vestindo ele, né? Como a gente já fez uma estrutura, fica muito mais fácil agora da gente estar colocando a roupa no Aang. E o Aang, ele usa uma roupa, né, parecida como se fosse alguns panos ali,
cobrindo ele. Eu não sei o nome dessa roupa, né? Mas é uma roupa que é muito utilizada por monges da época, né? Onde normalmente a roupa, a parte de cima ali que tampa o tórax, fica com um dos ombros à mostra, né? Com uma sobra na parte de baixo, como se fosse um kimono, né? Só que um kimono que não tampa um dos ombros, né? Normalmente ele usa uma faixa, né? Que dessa faixa deve ser ou uma graduação, como na maioria das lutas, né? Como jiu-jitsu, judô, karatê, kung fu, né? Deve usar alguma faixa ali para mostrar a graduação do lutador. Nessa parte aí eu só acelerei porque ficou aparecendo muito mais da minha cabeça do que no próprio desenho, né? E os monges, né, normalmente eles usam uma calça um pouco larga, só que o Aang, aí ele tá usando uma calça bem apertada mesmo, né? Vocês vão ver, bem apertada, e ele usa uma bota que vai bem perto do joelho. A gente vai fazer aí daqui a pouquinho. Tô chegando na parte inferior dele aí da roupa, né? A gente vai vestindo ele aos pouquinhos. Essa agora é a sobra que eu falei, que é da parte de cima, como se fosse da blusa dele, né? Do kimono, que chega a formar uma saia ali. E ele tem essa, eu não sei o nome disso, né? Mas essa sobra de pano na frente dele, como se fosse muitos samurais, né? Tem aquela faixa ali de, deve ser para proteger a parte da virilha do personagem, né? Deve ser isso, muito provavelmente. E ali agora eu tô fazendo essa parte da sobra dele, né? E ali eu vou dar alguns efeitos de dobra de tecido, né? Tô marcando ali para saber o tamanho direitinho, como é que vai ficar, até o tamanho da coxa dele, né? Por isso que foi interessante a gente fazer o esboço antes e não ter colocado a roupa nele antes, né? A gente vai colocar a roupa depois que a estrutura do boneco já estiver pronta. Pode ver que eu fiz ali a faixa que ele... demarquei ali a faixa que ele tem na cintura, né? E depois eu vou vir detalhando direitinho com a lapiseira. E eu gosto de detalhar bastante na parte do esboço, né? Que vai facilitar depois pra gente fazer a arte final, né? Que vem uma linha com mais precisão, que eu pego a lapiseira com mais força, tento fazer uma linha mais alongada. Esse esboço bem detalhado vai ajudar a gente em tudo isso. Experimenta aí fazer um esboço mais detalhado, né? Se você não fizer ainda, experimenta e depois vem comentar aqui no vídeo. Muita gente ainda não conhece técnicas de desenho, né? E às vezes eles marca, por exemplo, um quadrado, né, para fazer determinado desenho, já começa a desenhar direto, né? E algumas vezes aquele desenho não vai caber, a maioria das vezes, né, na verdade, o desenho não vai caber certinho no quadrado que ele queria que o desenho ficasse. O esboço também ajuda bastante nisso. Se você quiser fazer um desenho numa folha, o desenho é como se fosse o rascunho, né? Para você encaixar a imagem naquela folha e depois você vem detalhando, fazendo a arte final até o desenho ficar do jeito que você quer. Muita gente também tá desenhando, né, determinada imagem, né, e no meio do caminho acha que não tá bom e para de desenhar, né, vai partir para outro desenho sem finalizar aquele primeiro. Uma coisa que eu falo para você é sempre finalizar o seu desenho, porque às vezes ele não tá legal logo no início, né? Mas depois, quando você aplica a técnica neles, né, de finalização, de sombreamento, cara, dá uma mudada no desenho que salva o seu desenho, né? E outra, né? Você finalizando o seu desenho, você vai poder medir a sua evolução. Sem finalizar, você não vai ter unidade de medida para saber se você está melhorando ou não, né? E olha como é que tá ficando o nosso Aang. Não tá com muita cara de Aang ainda, né? Porque eu não fiz o rosto dele, né? Mas aos pouquinhos a gente vai fazendo aí, ele vai ficar com mais cara de Aang. Fazendo o rosto dele, ele tem poucas características que já vão denunciar o personagem, né? Só aquela marca, né, que ele tem na testa, ali na cabeça, vai denunciar de cara logo, né? Tem personagem que
tem algumas características bem marcantes, né? E o Aang tem essa característica, essa tatuagem, não sei se tatuagem, essa marca na testa, né? Que já denuncia ele logo de cara. Mesmo que os olhos, o rosto não fique parecido, né? Fazer um personagem careca ali com aquela tatuagem já vai denunciar logo de cara. Quem tiver um mínimo conhecimento de que o Avatar tem aquela marca, ele já vai saber qual é o personagem. E uma facilidade que a gente vai ter aí, né, para desenhar o Aang, é porque ele usa um sapatinho, né, que não vai mostrar os dedos, né? É só a gente fazer o shape ali do sapato dele, do pé dele, que já vai estar tudo certo. E isso vai ser uma facilidade pra gente, porque a gente não vai ter que desenhar dedo por dedo, né? Só desenhar ali o shape do pé dele e tá tudo certo, né? Para quem tem dificuldade aí de desenhar pés, né, não deve ter essa dificuldade com a Aang, né? Na mão ali a gente faz um esboçozinho da mão, né, para facilitar a nossa vida, né? Mas o pé não vai trazer muitos problemas não, acredito eu. E a gente está terminando aí a parte do esboço do Aang, né? Pode ver que agora tem 11 minutos, né? Uma parte pequena acelerada, né? Mas não foi muito, não. E agora eu tô partindo pro rosto do Aang, né? Mais a minha cabeça aí de novo, que eu dei uma acelerada. A gente vai detalhar um pouquinho do rosto dele, né? Tá faltando agora só o rosto, né? Porque o corpo dele já tá todo esboçado, né? Vou definir algumas coisas ali no rosto dele, que é isso que eu tô fazendo agora. O nariz dele eu vou mudar depois, né? Eu fiz aí só um triângulozinho como se fosse aquele nariz do Goku, mas depois eu vou mudar porque eu vi que ele tem um nariz um pouco diferente, né? Um pouco não, bastante diferente, né? Eu marquei ele, a boca dele, né? Ele tá sorrindo ali. Marquei ele também um pouquinho dos olhos, né? Que o Aang ele tem aqueles olhos de mangá um pouquinho grande. E aquela marca que ele tem na testa ali, como é que eu fiz? Eu fiz uma ponta de um triângulo grande, né? Ali puxando até o meio da testa dele, entre os olhos. Queria que a ponta ficasse ali, né? E depois eu puxei duas linhas verticais, né? E depois eu só fechei numa linha horizontal, né, para fechar aquela como se fosse uma seta, né, do Avatar. Agora, como eu acabei a parte do esboço, eu estou passando limpa-tipos, né, para deixar o esboço mais clarinho. E agora eu vou vir com a lapiseira 05, dando aquele acabamento, né, aquela line art que o pessoal fala. Deu mais uma acelerada aí, que apareceu mais a minha cabeça do que o desenho, mas já vai sair daí. E olha aqui como eu já tenho a estrutura dele do boneco por baixo, né? Agora eu vou desenhando por cima, né? Mas eu não vou só contornar, vou cobrir o que eu fiz por baixo, né? Porque às vezes pode estar alguma coisa errada, alguma coisa desproporcional. Lógico que eu vou analisando isso conforme eu vou desenhando, né? Mas sempre vai ter alguma coisinha que está um pouco para cima, um pouco para baixo, um pouco maior, um pouco menor, que você pode estar ajeitando, né? Nessa aí eu não corrigi se eu não me engano, eu não corrigi o nariz dele agora, se eu não me engano, eu corrigi somente no final, que eu acho que não tá legal, né? Ai, minha cabeça aí de novo, né? Que apareceu no vídeo, não era para aparecer, mas pelo menos deu para ver o que eu estou fazendo, né? Fazendo a parte do nariz dele, um triângulozinho, mas eu não gostei do resultado final. Por isso que eu vou mudar depois. E com as marcações que eu tenho embaixo, né? Que foi o primeiro esboço, segundo esboço que eu fiz, eu vou saber exatamente onde é que eu vou passar cada linha da minha line art agora, né? Como eu já tenho o rosto, o corpo dele tudo marcado já me facilita muito minha vida. E você que está acompanhando a gente até agora, né? 14 minutos e meio, eu tenho certeza que você está gostando do conteúdo. Não se esqueça de deixar o seu like, porque assim o YouTube ele vai entender que você gostou, né, do nosso vídeo, e toda vez que a gente lançar vídeo novo aqui, ele vai te recomendar para você assistir em primeira mão.
e outra que ele espalhe esse vídeo para mais gente. E isso ajuda o nosso canal a crescer, portanto não se esqueça de deixar o seu like, é muito importante pra gente mesmo. Você não faz ideia. E agora, né, a gente já deu início à fase final do nosso desenho, né? Que muita gente começa a desenhar direto já por aí, já nessa fase, na fase final do desenho, e depois não sabe o que está errando, né? O que está errando é que você está começando do final, salvo algumas pessoas, né, que tem, sei lá, Neymar do desenho, né, que sai desenhando direto, sem esboço, sem nada, e o desenho fica muito bom, né? Essas pessoas não precisam de professor, tem dom, já desenham há anos, já, enfim. Mas para aquela pessoa que está começando a desenhar, até para as pessoas que têm experiência, já desenham há anos, a pessoa faz esboço. Porque o esboço facilita muito a vida do desenhista, né? Agora tá até mais claro, né? Como eu passei o limpa-tipos, né? Limpou bastante a folha e ficou só a marca, que eu venho agora passar com a lapiseira 05, dá até para ver melhor o desenho, né? Agora já tá com cara de Aang já. Fala aí você nos comentários, tá ou não tá com cara de Aang aí? Só essa marquinha na cabeça dele, essa setinha já entrega bastante dele. Tô fazendo aí vamos fazer a parte da mão dele, né? Como o esboço eu tinha feito já antes, vai facilitar bastante a minha vida agora para fazer a mão dele. Eu já tenho a estrutura certinho. O que eu vou mudar ali deve ser alguns detalhes, um risco aqui, um risco ali. Dar aquelas marcações que a gente tem nas nossas mãos, né? Aquelas listrinhas que a gente tem na nossa mão, né? E para desenhar a mão, né? Muita gente tem dificuldade aí. O que a gente faz, né, nessas horas? Primeiro a gente desenha a palma da mão, né, aquele quadrado que a gente tem na nossa mão, e depois a gente vai puxando os dedos, né? Lembrando que os dois dedos do meio, né, ele é um pouquinho maior do que os outros, que é o indicador e o mindinho, né? E o dedão é normalmente um pouquinho mais grosso, né? Tem uma espessura maior. E o braço dele aí, ele tá em perspectiva, né? Pode ver que não aparece a parte do antebraço dele, porque a mão dele tá na frente do antebraço. Só aparece a parte do bíceps e do ombro. Eu poderia ter feito até essa mão um pouquinho maior ali, para dar um efeito melhor de perspectiva, né? Mas eu acabei não fazendo. Mas se eu fizesse um pouquinho maior, ia dar um efeito melhor do que a mão dele tá na frente do corpo dele. E a mão esquerda, né? Se eu fizesse também, acho que tá numa proporção legal. Mas se eu fizesse um pouquinho menor também, talvez ia dar um efeito melhor de que a mão direita estivesse na frente e a mão esquerda estivesse atrás. Mas dá pra ver direitinho por causa do bastão, né? Que tá passando por trás dele. Acho que ficou um efeito legal. Você pode comentar aqui, né? Dar sua sugestão nos comentários se ficou legal ou não. Perspectiva é um assunto bem legal para desenhista, né? Estou pensando em fazer um vídeo de perspectiva aqui explicando o que é e como é que você pode aplicar nos seus desenhos. Só estou separando um tempinho para fazer isso, né? Olha como é que tá ficando o nosso Aang, né? A lenda do Avatar. A gente está vestindo ele agora, né? Fazendo os efeitos de dobra da roupa dele. Você pode fazer esse efeito também indo no Google e coloca lá roupa de monges. Você pode pegar os efeitos de dobra do tecido e aplicar nos seus desenhos, que vai ficar bem legal também, né? Eu faço isso quando eu estou fazendo algum personagem que eu não tenho muita noção, né? E eu vou à procura do Google. No Google tem tudo hoje em dia, você acha tudo lá e você pode pegar pedacinhos de um, pedacinhos de outro e aplicar no seu desenho, que vai ficar muito legal, vai ficar show de bola, eu tenho certeza. Ou então você pode fazer outra coisa também, sabe? Que pode ver que a gente montou um esboço dele aí na primeira etapa do vídeo, né? Onde o esboço era de uma pessoa comum, normal, ou então você pode até fazer o Aang aí na sua casa. Você faz ele, só que você faz
sem essa roupa, né? Você vai colocar outra roupa nele, como por exemplo, você coloca uma armadura nele. Experimenta fazer o esboço dele lá bonitinho, anatomia correta, direitinho. E na hora da vestimenta, você tenta colocar, por exemplo, a armadura do Seiya, do Yoga. Só tu pegar ali 2, 3 referências do Yoga, ou do Seiya, ou do Shiryu, seja qual for o personagem, e por cima do seu desenho você vai aplicando a armadura, vamos dizer assim. Essa é uma técnica que muita gente faz, né, para fazer a criação, sua própria criação, né? Eu faço isso também e me ajuda demais. E eu vou te falar, muitos desenhistas profissionais fazem isso. Eu não estava com isso na cabeça, né, de trazer. Lógico que eu ia trazer uma vez ou outra pro canal um vídeo desse, né? Mas imagina só, por exemplo, um personagem que a gente já desenhou aqui, o Naruto, por exemplo. Imagina ele com a armadura de ouro de Sagitário. Isso ajuda demais naquele senso de você criar personagem, né? Você pegar um pouquinho de cada coisa de algum personagem que já existe, né? E fazer o seu próprio personagem com a junção dessas características, né? Juntando vários personagens em um só. Se você gostou dessa ideia, né? E quer ver ela ser implementada passo a passo, não perca o próximo vídeo, porque quem sabe o próximo vídeo seja essa ideia que eu estou falando agora. Portanto, não se esqueça de se inscrever no canal, né? Deixar o seu like para o YouTube te notificar pelo próximo vídeo. E se por acaso você tem alguma ideia, né, do que a gente possa estar fazendo aqui no canal, cara, sugere aqui nos comentários que eu sempre estou olhando. Eu posso não responder todo dia, mas eu sempre estou olhando os comentários aqui do vídeo, leio todos os comentários e uma vez ou outra por semana eu vou estar respondendo os comentários aqui do nosso vídeo. E agora que eu peguei a régua aí para fazer o bastão que ele usa, né? Que eu sugiro para você, para todo traço que você precisar fazer e que ele seja reto, totalmente reto, né? Eu sugiro para você pegar uma régua, porque vai facilitar bastante na sua vida, vai ficar direitinho, certinho, não vai ficar tremido, vai valorizar bastante o desenho que você está fazendo. A régua tá aí, é uma ferramenta para ser usada, né? E você pode usar essa ferramenta para fazer os seus desenhos, não tem problema nenhum. Tem gente que não gosta de fazer com régua. Eu acho isso um pouco de perda de tempo, porque vai facilitar bastante no trabalho que você tem que fazer, né? O que você pode fazer, sim, a régua, né, é uma linha para pegar mais ou menos, para fazer o esboço, para você saber aonde é que vai ficar o objeto, a arma que você quer desenhar, né? Nesse caso aí eu não fiz, mas como eu já tinha feito a mão dele ali, eu já sabia mais ou menos onde ia ficar o bastão, né? Isso me ajudou bastante. Só para ter feito a mão dele ali, eu poderia ter feito o bastão antes e depois do bastão ter estado pronto, né? Ter desenhado o braço dele. Mas aí primeiro eu preferi fazer o braço dele primeiro para depois fazer o bastão. Você não precisa seguir essa ordem, você pode fazer do jeito que você quiser. E o bastão dele, ali no meio, ele é um pouquinho mais fino, né? Na parte para ele segurar, né? E ele tem as pontas, né? Um pouquinho mais, com uma espessura um pouquinho mais grossa, né? Depois do bastão feito, eu vou partir pro detalhamento do rosto dele. Ele tem um olho aí bem, aquele estilo bem de mangá, né? Eu só vou definir algumas coisas, né, no corpo dele, mas o nosso Aang, né, a lenda do Avatar, já está praticamente pronta aí. Olha como é que só tô acertando um pouquinho ali do ombro dele, né, a parte do rosto dele, também que eu acho que ele é um pouquinho mais fino, né. Eu deixei ele um pouco quadradão, né? Mas aí agora eu tô ajeitando. Depois você tem que parar e dar uma olhada no seu desenho para ver se está tudo certinho, né? Olha aqui como é que eu vou ajeitando aos pouquinhos, né? A boca dele é bem tranquila de fazer, né? Só dar um risquinho ali.
As sobrancelhas também. O rosto dele não é difícil de fazer, não. Agora eu só estou apagando um pouquinho das marcas, né? Que normalmente fica no desenho, no primeiro esboço. Por mais que eu faça o esboço bem levinho, né? Acaba ficando alguma marca ou outra. E sempre os detalhes, né? Aqueles detalhes bem pequenininhos, aqueles mais trabalhosos de fazer, você sempre vai fazer no final, né? Por mais que o Aang não tenha muito detalhe, que ele não é um personagem muito trabalhado no detalhe, a gente sempre vai deixando aqueles detalhinhos pequenininhos para fazer no final. Alguns detalhes também, como textura de roupa, marcação de expressão no rosto, dobra de roupa também. Às vezes eu vou fazer um efeito aí na roupa dele para dar um efeito de fio de tecido, que a gente faz uma arte final com a lapiseira, né? Que ela é bem fininha, que dá para fazer aquele efeito de roupa no tecido. Que depois eu posso estar trazendo aqui pro canal. Posso não, né? Com certeza eu vou trazer esse vídeo aqui pro canal também. Agora eu só estou detalhando algumas coisas aí do rosto dele, né? Do olho, na verdade, né? Dando aquele efeitozinho de brilho no olho dele. E muito obrigado por ter assistido o vídeo até agora, né? Ter me aturado até agora. Esse é o resultado do nosso Aang, né? A lenda do Avatar. E se por acaso você quiser aprender mais técnicas de desenho, é só clicar nesse próximo vídeo que está aparecendo na nossa tela, porque aqui tem muito mais conteúdo. Muito obrigado, valeu e eu te vejo no próximo vídeo.